Olá, pessoal, como estamos? Então, esse é mais um vídeo do projeto Vídeo Resenha do livro Por que Fazemos o que Fazemos? Aflições vitais sobre trabalho, carreira e realização, do autor Mário Sérgio Cortella. Eu sou Patrícia Kolbe, psicóloga e educadora, que tenho feito esse trabalho, realizando esse trabalho de forma intuitiva, com muito contentamento e alegria. E nesse vídeo eu queria aproveitar para agradecer aí os seguidores, os inscritos no canal. Tem sido uma alegria para mim. Muito bem, nós estamos no capítulo 9 e que tem como título Trabalho com Significação. Esse poderia dizer que é um capítulo central, né, do livro, que dá origem justamente ao título, né? Por que fazemos o que fazemos. Então, Cortella começa esse capítulo nos instigando com algumas perguntas, né? Faço o que faço porque é a minha obra, o meu legado. Aquilo que realizo me torna alguém não fútil, descartável? Ou faço o que faço porque tenho que fazer e se não fizer, pereço? Então há uma diferença nessas duas perguntas fundamentais, né? A última, onde ele coloca faço o que faço porque tenho que fazer e se não fizer, pereço, é uma razão concreta para a gente realizar. Mas ele traz também o que Marx traz como um ponto muito interessante, que diz o seguinte: Marx diz o seguinte: a primeira intenção de todo ser vivo é manter-se vivo. Então, fazer porque tenho que fazer, senão pereço, fala da sobrevivência, né? E a sobrevivência, ela não deveria ser a única razão para fazer o que fazemos, né? Já que ela é inata, ela é da nossa natureza, e não só da nossa, mas de todos os seres, né? De todos os animais. E aí há uma distinção, né? Nesse reino complexo dos animais, no qual nós, seres humanos, né? Pensamos, refletimos e podemos nos ir muito além da sobrevivência, né? Então, para muito além da sobrevivência, precisamos identificar razões mais sólidas nas palavras de Cortella para fazer o que a gente escolhe fazer, né? Ele traz também o seguinte, ó, em relação a qualquer coisa que se faça, a melhor razão é porque eu quero e não porque preciso. Embora muitas vezes fazemos porque precisamos, mas incluir o que queremos é que faz a diferença na nossa existência. Muitas vezes o ponto de partida é a necessidade, mas não aonde quero chegar. No mundo do trabalho, há uma variedade de comportamentos e visões bastante interessantes. Cortella aponta alguns típicos. Ele fala da pessoa que sente ou lida com o trabalho como se ele fosse uma provação. Então, ele precisa se dedicar àquilo e
para que ele tenha uma salvação, né? Outros lidam com o trabalho como se fossem mártires. Então, em algum momento, ele vai alcançar a glória. E outros ainda lidam de uma forma vitimizadas, né? Então, em algum momento, ele vai encontrar a redenção, né? E aí, Cortella nos traz o seguinte: é possível ressignificar algumas atividades. Isso pode vir por meio de uma tomada de consciência ou, né, por uma atitude de um gestor, de um líder que nos auxilie a ressignificar essa relação com o trabalho. Cortella traz um exemplo de um segmento que é o telemarketing, onde o turnover ele é muito grande, ou seja, a rotatividade, né? E ele se dedicou a estudar, fez várias consultorias nessa área, e ele traz uma coisa que eu sempre pensei muito nisso, eu sempre falei, inclusive, nos meus treinamentos, enfim, processo seletivo, que ele diz que dos motivos para essa rotatividade é a questão de que nessa área, geralmente o perfil são de pessoas muito jovens que vão pela necessidade, porque realmente é um trabalho bastante estressante, né? E aí ele traz algo que eu me identifico muito, né? Ele diz o seguinte: então, o jovem que ingressa nesse trabalho, ele encara como uma passagem. E aí ele não se envolve, ele não se engaja, né? E daí o Cortella tem uma citação que fala o seguinte, ó. Isso não deveria impedir que enquanto estiver aqui de passagem, perceba quanto essa experiência pode contribuir profundamente para a sua formação. Essa visão possibilita uma inversão de valores. Então, o meu propósito não é ser atendente de telemarketing para sempre, mas enquanto eu estiver nessa passagem, que eu possa usufruir da melhor forma possível para o meu crescimento, para a minha formação, né? E aí Cortella diz: essa experiência que tenho aqui me faz, ela me forma e eu a faço. Eu dou sentido a ela. Então a gente consegue perceber que há uma mudança do sentido e desse significado, né? E isso proporciona uma relação diferente e que passa a ser uma possibilidade de degrau, não no sentido de ascender necessariamente, mas de mudar de lugar sem fazer com que aquele lugar que você esteja seja qualquer coisa. Então, o propósito, ele reordena as nossas ações. Por que fazemos o que fazemos? Não é uma questão secundária em relação ao modo como levamos a vida. Por que fazemos o que fazemos é o que está nas entrelinhas do modo como a gente vai pautando todas as nossas ações e realizações. Muito bem, pessoal. Então, esse foi o capítulo 9, o trabalho com significado. E eu agradeço a atenção de vocês. É muito importante que o vídeo seja assistido até o final, que você dê aí o seu like, que faça os seus comentários.
Afinal de contas, esse é um espaço para a gente refletir juntos, tá bom? Um abraço e até a próxima.